Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Bom dia, professor Dionísio, tudo bem? Bom dia, Maíra Gama, tudo bem? Feliz ano novo daqui a pouco, né? Aliás, em alguns lugares do mundo já começou, né? Pois é. Bom dia, professor. Pablo falando. Ô, Pablo, bom dia. Igualmente para você, para nós todos. Pois é, a gente tem aquela tradicional imagem do Réveillon pelo mundo, né? Aí começa por Sydney, vai para Tóquio, vai para outras cidades do mundo, vai para Auckland, aí vem para Europa, até chegar aqui no Brasil. E 2015 está chegando ao fim e a coluna Sem Papas na Língua do hoje professor Dionísio da Silva trazendo, diga-me. Hoje um balanço, né? Um balanção, aquela retrospectiva 2015, né? Mas sabe que eu gosto muito dos improvisos, né, Maíra? O Pablo acabou de lembrar um fato aí que desconcertou os navegadores sob o comando de Fernando de Magalhães, porque os primeiros que deram a volta ao redor da Terra, ele foi os primeiros, né? Eles foram os primeiros, ou pelo menos esse é o registro. Eles ficaram com problema, porque eles tinham um dia a mais, né? Quem foi em direção ao Oriente chegou, ganhou um dia, né? E quem vinha no lado contrário perdia esse dia. Isso deu várias implicações, inclusive religiosas, para se decidir quando era sábado, quando era domingo, qual era o dia da adoração. E neste balanço que nós vamos fazer, assim brevemente, neste programa, eu vou trazer já, aliás, em vez de prometer para os nossos ouvintes, trazer já. Por que razão o calendário deu tanto problema, né? Você faz um balanço que quer dizer colocar as coisas em dois pratos, porque balanço veio de balança. Balança quer dizer bilança, veio do latim bilância, dois pratos. Porque as antigas balanças, eu acho que ainda tem muitas assim, né? No interior ainda tem, que são dois pratos, o peso num prato e a mercadoria no outro, né? Servia então essa balança para medir se a mercadoria tinha o peso correto e é muito usado como símbolo ainda, né, professor? Símbolo de balança é muito usado, por mais que em muitos lugares, né, a gente tenha substituído pela eletrônica, o símbolo clássico da balança é aquele de duas balanças, né, de dois pesos. Né? A justiça é simbolizada. Exatamente. Assim. A justiça continua com aquela senhora de olhos vendados segurando a balança com dois pratos, né? E o signo também, né? O signo de balança se chama Libra, porque Libra ainda é nome de uma moeda, ao que me consta é a moeda mais forte do mundo, está acima do dólar. Faz tempo que eu não consulto essas moedas, viu, Pablo? Ando muito preocupado com o real. E quero registrar que os jornais dão também neste balanço de fim de ano que o dólar se valorizou 48% no ano de 2015. Não, o dólar ficou exatamente como ele estava. Foi o real que desvalorizou, né? O ponto de vista cria o objeto, como disse aquele linguista suíço, o Saussure. É o ponto de vista que cria o objeto. A gente fica comparando a nossa moeda para fazer um balanço e usa naturalmente uma moeda que seja de indexação internacional, válida para todos, e esta moeda é o dólar, e daí diz que o dólar se valorizou. Não, foi o real que se desvalorizou. E é também o ano de 2016, que daqui a pouco estará entre nós, é um ano bissexto. Não seria bom a gente dizer para os nossos ouvintes o que é isso? Eu sempre me atrapalho com isso, sabia? Pois é, o ano bissexto, ele sempre dá confusão, também porque eu vi na internet, de vez em quando eu vou lá na internet verificar por que algumas pessoas me dizem algumas coisas com tanta segurança, estando erradas, mandam às vezes e-mails e tal, e eu respeito, claro, a gente tem que atendê-los, mas eles vão em sítios da internet, em sites, e procuram o significado de algumas palavras e pegam um significado errado. Bissexto é um nome curioso, né? Porque é a cada 4 anos, você coloca um nome a mais. E
é de 2 e sexto é de 6. Por que chama bissexto se é a cada 4 anos um dia a mais? Pois é, uma das explicações equivocadas, Maíra, que eu encontrei foi que é bissexto porque em vez de 365 dias tem 366. Então tem 2 6 aí. Então são bissexto, mas não é essa a origem. Como é bom sempre lembrar que ao contrário do que enfatizava o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, as línguas africanas e indígenas não tiveram assim tanta influência sobre a língua portuguesa, tiveram alguma influência. Nós temos os nomes aí de lugares e de aves com palavras indígenas, temos nomes de comida com línguas africanas, mas o português é filho do latim e do latim vulgar, mais do que o latim clássico. No caso do bissexto, ele veio do latim bissextus, que quer dizer sexto repetido, porque eles contavam 2 vezes o 6º dia de fevereiro, antes das calendas de março, para adaptar este ano bissexto, né? Porque o ano tem 365 dias e 1/4. Assim, em arroz com feijão, é esta a duração de um ano. O tempo que a Terra demora para dar uma volta completa ao redor do Sol é de 365 dias e 1/4. Claro que com precisão da física moderna, isso tem minutos, segundos, décimos, centésimos para fazer essa medida. Mas a alteração do latim tem uma frase até bonita, dizia assim: bissextus dies ante calendas marci, 2 dias 6 antes das calendas de março. E as calendas eram chamadas assim porque era o primeiro dia do mês. Calendas veio do latim calare, que é convocar, e eram pagas as contas. No dia 1º todo mundo era chamado a pagar as contas, e daí também que veio o calendário. Bom, e a gente está entrando no ano da Olimpíada, né? Nosso ano de 2016 é um ano importantíssimo para o Rio de Janeiro, que é o ano olímpico. Exatamente, Pablo. Esse vai ser um dos grandes acontecimentos do ano 2016 aqui no Rio de Janeiro, o ano das Olimpíadas, não é? Que vem lá do grego Olimpiás, para homenagear a mãe do Alexandre o Grande, não é? Que se chamava Olímpia, veio lá do grego Olímpia, porque era também a cidade que tinha o nome dela, Olímpia, na Grécia, onde eram realizados os Jogos, e desde então esse nome pegou. Nós já comentamos aqui nesse programa que alguns erros foi feito um erro terrível com os Jogos Paralímpicos, que a mídia aceitou Paralímpico, não é? A Mônica, nossa ouvinte, Mônica Mendes, acabou de escrever sobre isso, justamente falando sobre esse assunto, sobre a Paralímpico e Paralímpico. A mídia acabou, como tem feito com alguma frequência, aceitando uma imposição. Eu não sei se foi o COB que fez essa imposição, mas o fato é que Paralímpico está errado, porque para você compor uma palavra, você não mutila o étimo, senão você perde o significado. O significado do Paralímpico é jogos feitos paralelamente, não é, aos Jogos Olímpicos, outra modalidade. Então não pode tirar esse O, porque os Jogos são olímpicos, o étimo é de olímpicos, Olimpíada, está errada essa denominação. Agora, professor, a gente está falando muito de ano novo, pessoal lá na praia, todo mundo quer entrar com o pé direito no ano de 2016, né? Maíra, muito bem lembrado. Isso é tão importante que o Santos Dumont fez uma casa aqui em Petrópolis, né, onde ele morava. Ele se suicidou no Guarujá, mas ele morava em Petrópolis. Tinha uma casa ali. Aliás, a casa está lá tombada, né? Pode ser visitada. É um museu bem interessante até. É um museu muito interessante, exatamente. E a gente sobe naquela escada e só pode entrar naquela casa com o pé direito, não é? Porque ele fez a escada de tal modo que você só entra com o pé direito.
O pé esquerdo, a mão esquerda, o canhoto, foram sempre designações de coisa ruim, tanto que em latim esquerdo é sinistros. E você diz que quando dá um desastre, a seguradora vai cobrir o sinistro, tem que relatar o sinistro, o carro sinistrado, em oposição ao direito, que é a coisa boa. Então você não começa o ano com o pé esquerdo, nem mesmo os canhotos, nem mesmo os esquerdos, porque o certo, a recomendação do provérbio é entrar com o pé direito para começar bem o ano, né? Essa é a recomendação, entrar com o pé direito. Professor, temos também toga, talo e talares para falar, né? Sabe, Pablo, eu trouxe essas palavras porque eu acho que o ano de 2015 foi do judiciário, né? Foi ele que deu alguma ordem. Oi? Lava Jato talvez tenha sido a grande palavra, a grande expressão do ano. Exatamente. O Fernando Moraes, que foi secretário da Cultura em São Paulo, na implantação de uma coisa muito bonita, que depois, para a sorte dos paulistas, continuou, foram as oficinas literárias. Ele usou muito um verbo no Facebook durante o ano todo, que é esvurmar, porque houve uma guerra. Eu acho que todos nós fomos vítimas dessa guerra, né? Eu fui pouco no Facebook, nas redes sociais, que é assim uma luta ideológica, né? Você não pode dizer nada, não pode postar nada que alguém já vincula a uma luta ideológica que você está fazendo para um lado ou para outro. Quando você está só dizendo o que você pensa para os seus amigos, né? Do que pode discordar de você e você discordar deles. Então o Fernando Moraes usou muito a palavra esvurmar. Eu disse, olha, Fernando, a palavra do ano nas redes sociais é esvurmar, que vem de berne, que é você espremer o berne que está machucando, prejudicando a res. E no Brasil, eu acho que as palavras do ano teriam que ser tiradas do judiciário, como você lembrou bem aí, Pablo, a Lava Jato. Por quê? Porque você tem um Congresso presidido por um senador que é réu, você tem uma Câmara Federal dirigida por um presidente, um deputado federal que é réu, e pelo menos o outro poder, você tem uma presidente ameaçada de impeachment porque descumpriu certas leis. O único poder sobre o qual paira, assim, não tem ninguém lá que é réu, é o judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal, a última instância do judiciário. E eles usam palavras ainda hoje na língua portuguesa que tem um resquício sacerdotal, porque as primeiras autoridades judiciárias foram sacerdotes. Também no executivo eram sacerdotes. Mas então eles ficaram com essa palavra. Por exemplo, toga. Eles usam toga. Toga porque veio da palavra tecton, que é teto até em cima. Quando ele põe aquela roupa, aquela capa que cobre o terno com que o ministro do Supremo Tribunal Federal se veste, quer dizer que não vale mais a pessoa do senhor Marco Aurélio, do senhor Lewandowski, de quem quer que seja. O que vale é o que ele representa, o rito, aquela força, aquela autoridade da qual ele foi, que ele recebeu. Também tem vestes talares. Por quê? Porque esta capa vai até o talos, até o calcanhar, então são vestes talares. É por isso que essas palavras ficaram marcando assim o judiciário nos ritos, nas vestes, etc. E eu gostaria muito de lembrar um provérbio latino que é lembrado no comércio, é lembrado nos contratos, nos direitos, nas privatizações, e foi muito usado, foi muito invocado em 2015, que é pacta sunt servanda, quer dizer, os contratos devem ser cumpridos. Esse é o grande medo de quem investe o dinheiro no Brasil, o dinheiro externo. E também os que fazem a sua economia e põem lá na poupança. Eles acreditam no pacta sunt servanda, quer dizer,
os contratos devem ser cumpridos. No caso da poupança, todo mundo se deu mal, mas como esse programa não é de economia, vou parando por aqui, né? E essas palavras vão voltar ainda muito em 2016. Professor, para a gente encerrar, temos a nossa música, desejando a todos um ótimo 2016 para o senhor e que a gente esteja de volta aqui no ano que vem com muitas palavras ainda para explicar para os nossos ouvintes. Querida Magda, foi um privilégio conviver com você, com o Pablo, com o Boixá, com a Francine Augusto, com o nosso Morubixaba, Rodolfo Schneider, com toda a equipe da Band. Tive um ano prazeroso nessas quintas-feiras e também nas segundas e quartas à noite, mas aqueles não vou fazer mais, né, Pablo? O nosso horário, né? Então, fiquei com a agenda muito lotada, mas vou preservar o de quinta, com muito gosto, toda quinta, por volta das 10 e poucos, não é mesmo? 10 e alguma coisa, horário de Boixá. Um feliz ano novo para vocês todos e para nossos queridos ouvintes. E até ano que vem. Até o ano que vem.